Olá, amigos e amigas da Bem Crescer. Meu nome é Luciana Castrilon. Esse é um momento em que eu apresento para vocês uma coisa que eu fiz com muito carinho para o Pablo, que é uma criança no espectro do autismo, em Ubatuba, que também enfrentou os desafios de ir para a escola, fazer amigos, aprender e ser quem ele é, uma criança no espectro. Essa apresentação é para o Pablo e para todas as professoras, professores, pais e alunos que precisam aprender a conviver com o autismo e conviver com a escola. A criança autista na escola, estratégias para a inclusão. Meu nome é Luciana Castrilon, eu sou psicóloga, moro pertinho de Boston, em Framingham, trabalho aqui e sou voluntária tanto da Federação de Crianças com Necessidades Especiais quanto dos Amigos do Mamute pela Inclusão Social, que é uma organização em Ubatuba que batalha pela melhoria da qualidade de vida das crianças. Eu vou ver se esse link aqui vai funcionar para a gente poder assistir o vídeo que eu preparei para. Uma criança autista, quem conhece uma criança autista, conheceu uma criança autista. Ela é única, ela tem interesses bastante específicos, coisas que as acalmam, tem dificuldades muito específicas e também tem competências diferenciadas. Umas têm dificuldades intelectuais, outras são acima da média na sua capacidade de raciocínio, a memória deles também é diferente. E o que é comum a todos os autistas é que todos eles enfrentam desafios quando chega na hora de se comunicar com as pessoas e de aprender a viver no mundo observando os outros. Eles têm dificuldade de processar a informação social. Isso gera uma rigidez muito grande, porque observar o outro, imitar o outro, me ajuda a ficar mais tranquilo, a conviver melhor. E os autistas, infelizmente, têm dificuldade para fazer isso. Uma outra característica das crianças no espectro é que elas processam a informação sensorial, ou seja, tudo aquilo que entra pelo olho, pelo ouvido, pela pele, pelas mãos, quando elas tocam, elas percebem tudo isso de forma diferente da gente e de forma integrada, um pouco menos integrada. Então, isso é um desafio também para a criança autista. Nem por isso ela deixa de ser criança e continua precisando da gente para ela poder aprender melhor sobre o mundo que a cerca. É claro que o mundo fica muito mais interessante quando a gente consegue tentar entrar em contato com a criança no espectro do autismo. Essas duas fotos foram tiradas por crianças que têm uma visão muito diferente do mundo. E a partir delas eu pude olhar melhor as pedras, as bandeirinhas e esse monte de carrinho na entrada de uma loja de departamentos aqui na cidade onde eu moro. As crianças enriquecem o mundo, todas elas, e as crianças autistas não são uma exceção. O que nós podemos fazer para que o mundo seja menos hostil para elas? Quando as crianças vão para a escola, tem muitas oportunidades. As crianças autistas também precisam conviver com crianças. Às vezes, processar muito rosto, muito barulho, fica difícil e a criança autista não consegue sustentar a interação, mas ela precisa desse convívio. Ela precisa aprender coisas novas, ela precisa levar para o mundo aquilo que ela aprendeu em casa, então generalizar habilidades, fazer alguma coisa, por exemplo, como dar um nó no sapato ou vestir um casaco, ela consegue fazer em casa, mas também será que ela vai conseguir fazer na escola? Quando ela generaliza essas habilidades, ela pratica a independência, ela está aprendendo a resolver problemas, porque o mundo lá fora é muito mais complexo do que o mundo da casa dela. Além disso, a escola oferece a oportunidade para a criança correr atrás do próprio nariz. Se ela gosta de dinossauro, vai ter muita coisa sobre dinossauro na escola. Se ela gosta de conhecer outros odores, outras coisas para ver, outro tipo de cabelo das outras crianças, o autista vai ampliar o seu universo de experiências.
tudo isso é bom na escola. Mas tem os desafios, gente. A escola é cheia de coisas, é cheia de estímulos, até demais, e pode sobrecarregar a capacidade de processar da criança. E aí o que ela faz? Ou ela frisa, paralisa, fica quietinha e começa a fazer aquelas estereotipias que a gente já conhece, que querem dizer, ó, não consigo mais processar mais nada, não consigo aprender. Ou ela vai viver a experiência de externalizar, de jogar para fora essa sobrecarga com uma crise de comportamentos que não são bem adaptados. Não é birra, tá? É uma crise de sobrecarga sensorial. Essa escola tem muita criança que anda, que corre, que pula, que passa na frente, que fala, e tudo isso pode gerar um estresse social. A professora ou professor tem expectativas que a criança leia, escreva, faça cálculo, desenhe, fique quietinha. Então, as chances de fracasso são também muito grandes. Ela tem que esperar pelas outras crianças, esperar a vez, esperar a hora do recreio. Então, é possível que haja aí um tédio, uma dificuldade de esperar. E muitas crianças autistas nunca aprenderam a esperar. A gente tem estratégias para ensinar a criança a aprender a esperar. E ela pode se sentir também muito amedrontada nesse mundo desconhecido da escola, onde às vezes pode ter um grito, pode ter uma briga, pode até ter uma criança que faça alguma coisa de ruim com a criança no espectro do autismo. É por isso que há necessidade de um apoio individualizado, que vai pegar a programação da escola, o planejamento pedagógico e fazer toda uma adaptação para a criança no espectro do autismo. Então, para a gente ter realmente as oportunidades da escola, é preciso que a gente ofereça um apoio para a criança que está enfrentando todos os desafios de ajuste a uma escola que é neurotípica, que não está no espectro. A escola está cheia de coisa, né, gente? Essa aqui é uma representação de brinquedo que uma criança fez da escola. É cheia de cheiro, de barulhos, de texturas, Nossa, teve uma criança uma vez que me contou que o metal da cadeira passava no chão e dava arrepio no dente dela. Olha que tristeza. As luzes também, especialmente as luzes frias, têm um barulho que irrita a criança. São muitas faces novas, muito rosto, muita surpresa, muito não. A criança às vezes tenta se comunicar e enfrenta mal entendidos. Então, às vezes, tudo isso se soma para dar numa reação inadequada, um grito, um chute, um rolar no chão, um cuspir. E nós temos que ajudar a criança para que esses comportamentos mal adaptados se reduzam e até desapareçam. Para isso, nós precisamos fazer um plano de apoio individualizado. O que é o plano de apoio? Ele vai ter ali um conjunto de práticas para a gente melhorar o quanto é que a escola conhece sobre aquela criança, como aquela escola facilita a transição, como que a escola se prepara para encontrar a criança na situação em que ela está enfrentando um problema e realmente ajudá-la a resolver aquele problema, a se acalmar, a conseguir fazer boas escolhas, né? Esse plano de apoio, ele tem também toda a parte pedagógica, o que a criança consegue fazer e o que a criança vai tentar aprender. O foco desse vídeo de hoje não é a questão pedagógica, é a questão adaptativa, como a criança vai estar bem, vai estar tranquila para conseguir aprender. E todas essas habilidades de ajuste social, de convívio social e de autorregulação podem estar contempladas num plano de apoio individualizado. Além da escola querer saber sobre a criança, ela tem que investir para conseguir descobrir isso. Às vezes os pais não têm bem formatado já esse contar para a escola sobre a sua criança. Tem vários modelos e quem tiver interesse pode mandar e-mail que eu vou mandar os modelos, mas em resumo,
O que você quer que a professora saiba sobre a sua criança no espectro do autismo? Ou se você é professora, o que você precisa perguntar? O que a criança gosta, as preferências dela, o que ela assiste na televisão, o que ela gosta de comer, como ela gosta de brincar, como ela gosta de dormir, se ela dorme bem, o que a faz se sentir segura, se é um brinquedo, se é deitar na rede, o que faz com que essa criança restabeleça o equilíbrio. Também a habilidade dela de ser independente, se ela consegue ir ao banheiro, se ela lava a própria mãozinha, se ela consegue expressar o que ela precisa, enfim. Também as habilidades acadêmicas, aonde é que ela está na evolução do currículo nas diferentes matérias. E se ela consegue se comunicar com os outros no contexto escolar. Assim você vai conseguir perguntar para os pais o que é que eles estão esperando da escola e tentar com eles estabelecer metas em comum. Então, esse ano nós gostaríamos que o nosso filho aprendesse a imitar, aprendesse a caminhar de volta para casa. São alguns exemplos, né? E a professora fala, eu também quero que ele aprenda, que ele melhore na capacidade de entender aquilo que ele lê. Então, essa junção de metas ajuda a fazer uma parceria entre o pai e os professores. Também é muito importante ver o que a criança não gosta, o que causa uma crise, uma sobrecarga ou uma frustração muito grande na criança, né? Pode ser uma dor de cabeça, um desconforto intestinal, pode ser uma gripe, barulhos. Então, os pais podem informar a escola. E também informar, olha, quando ele fica assim, ele gosta de ver esse joguinho, ele gosta de colorir, ele gosta de recortar e colar. Então, o que ajuda a reequilibrar a criança? Quanto mais comunicação, gente, tiver entre os pais e a escola, menos problemas, menos desafios a criança vai ter. Do outro lado, então, primeiro a escola tem que saber sobre a criança e a criança também tem que saber sobre a escola. Então, aqui tem algumas estratégias para vocês não colocarem a criança no espectro do autismo, de repente, numa situação nova que ela não conhece. Então, aqui vamos amortizando aos poucos o processo da criança conhecer a escola. Tem muitas estratégias, mas eu selecionei algumas para vocês aqui. Uma delas é visitar a escola antes das aulas começarem. E você pode fazer essa visita de forma guiada, você já avisa. Primeiro nós vamos conhecer a diretoria, depois nós vamos conhecer isso, aquilo, outro. Uma mãe que eu conheci, ela fez uma coisa muito legal. O menino dela gostava de Homem-Aranha. Então ela pegou uns stickers de Homem-Aranha e foi colocando nos diferentes lugares da escola. Quando o filho dela chegou para conhecer a escola, ela falou para o filho dela, Daniel, agora nós vamos procurar um monte de Homem-Aranha que tem aqui na nossa escola. Olha que delícia de visita guiada que o Daniel teve. E aí a escola, quando foi no primeiro dia de aula, não ficou tão amedrontadora. Quando a gente faz essa visita, nós podemos tirar foto, podemos entrevistar a professora e guardar no nosso WhatsApp ou no qualquer gravador de celular. Podemos até fazer um filminho da nossa criança na sala de aula, mostrando onde que você quer sentar, meu filho, minha filha, onde vai ser sua carteira. Então, isso tudo a criança pode ver várias vezes. A repetição é boa para a criança no espectro. Além disso, nós podemos fazer visuais para que ela possa saber como vai ser a rotina. Muitas vezes as crianças no espectro gostam, quando já sabem ler e escrever, pode ser texto mesmo, mas você pode criar visuais com fotos ou com pequenos desenhinhos para contar como vai ser o dia dela. Então, olha, primeiro você vai vir para essa sala, depois você vai lavar a sua mão, depois você vai na cafeteria, vai pegar lanche, enfim. Então, você pode ir mostrando isso e guardando um registro, né? Também é bom você descrever com a criança as atividades para como que ele vai arrumar a lancheira, o que tem dentro da lancheira e sempre repetindo. A voz que fala com a criança no espectro pode ser uma voz bem ensaiada, viu, gente? Para ela poder filtrar a entonação da voz humana e pegar o essencial, né?
Então a gente fala um pouco meio brincando com as crianças e um dia nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, como é que a gente ajeita a voz para que a criança realmente nos entenda e processe a nossa linguagem. Podemos entrevistar funcionários, diretora, o pessoal da cozinha, conhecer e também, se você conhecer alguma criança na comunidade, encontrar com 2 ou 3 coleguinhas na porta da escola, tire foto para a criança saber que ele vai ficar na sala com 2 ou 3 crianças que ela considera que já conhece. E podemos planejar algumas atividades. Vocês veem aqui que tem um desenho com giz, já pode planejar com a professora. Olha, ele gosta ou ela gosta de desenhar no primeiro dia de aula, vamos fazer uma atividade com giz? Então, essa é uma parceria que vai facilitando a criança a chegar na escola e não ser aquele bicho de 7 cabeças. A criança no espectro do autismo, ela tem algumas características que devem ser compartilhadas com a sala de aula. Aqui nos Estados Unidos, alguns pais não querem que a gente conte que a criança está no espectro, mas a maioria deles fala que não tem problema. Então aqui eu selecionei 3 vídeos, eu vi alguns, escolhi o que eu achei que são mais interessantes para a gente poder compartilhar com as crianças da sala, para explicar que vai chegar um amiguinho que ele é um pouquinho mais diferente do que as nossas crianças típicas. Quando você for assistir, você vai ver que tem uma engrenagenzinha na barra do YouTube. Você clica ali e tem 2 coisas legais para você fazer. Uma é reduzir a velocidade para 0,75. Tanto você quanto as suas crianças vão compreender melhor o vídeo, porque ele vai passar mais devagar. E tem também a opção de tradução. Se você tiver alguma dificuldade para traduzir para o português, me avisa que eu te ajudo. Além disso, a gente pode preparar o primeiro dia de aula da criança no Spectrum, ajudando que ela traga aquilo que ela gosta de compartilhar. Se ela gosta de Star Wars, ela vai trazer o Darth Vader, os bonequinhos, ou alguma coisa para os coleguinhas colorirem, ou fazer alguma coisa especial para que essa criança goste, para que ela entre na sala de aula com o pé direito, para ter sucesso e ser benquista. Escola, gente, às vezes até é uma bagunça. Tem o professor que não tem um bom gerenciamento de sala de aula, atordou a criança no Spectrum. E como vocês podem ver pelo desenho dessa criança, dessa menininha que está no espectro do autismo, ela se sente aterrorizada na escola. É por isso que precisa o plano de apoio, não só para a criança no espectro, mas para os professores que possam gerenciar a sua sala de aula melhor. Quanto melhor, quanto mais capacitado você está para gerenciar como que as crianças vão falar, como que elas vão se movimentar na sua sala de aula, para manter essas crianças sempre engajadas, trabalhando duro, você tem controle, como se fosse um maestro, menos a sua criança no espectro do autismo vai sofrer. É claro que ela, para estar protegida, vai precisar do seu cantinho tranquilo na sala de aula. Nós vamos falar sobre isso. Quando ela chega na escola, ela pode sentir que tem muito barulho ou que é muita luz e pode precisar ter um cantinho em segurança. Aqui vocês podem ver que foi feito um tapume que não isola a criança dos seus coleguinhas, mas que oferece para ela uma proteção quando ela precisa estar trabalhando mais quietinha e mais individualizada. Ela precisa também de uma previsão. Eu coloco stickers na cafeteria para a criança saber exatamente que aquela cadeira é dela. Muitas crianças no espectro não gostam de trocar o lugar onde elas sentam. Então, aquela criançada vai na correria ali para sentar e pode tirar o lugar da criança do espectro. Assim que a comunidade escolar percebe que pode ajudar, o problema desaparece. Você já tem ali 4 ou 5 coleguinhas que já falam: essa cadeira aqui é da Ângela, não pode sentar não. Então, a gente já tem aliados na escola para reduzir a sobrecarga sensorial. Tem criança que tem muita sensibilidade ao odor. Então,
uma dica é criar um sachêzinho, alguma coisa cheirosa, algodão com um perfuminho. A criança escolhe qual o cheirinho que ela gosta. Ou até um cremezinho de bebê que você pode passar embaixo do nariz da sua criança no Spectrum para bloquear odores que ela não gosta. É muito importante que ela tenha também o seu cantinho da paz, o seu cantinho onde ela gosta de ficar. Pode ser um tapetinho, pode ser o lugar onde fica esperando o ursinho de pelúcia dela, enfim. É um lugar que ela sabe que é dela, para onde ela sempre pode voltar quando a vida ficar fora do balanço. Tem muita estratégia, gente. Dá para fazer um mundão de coisa. E com a criatividade de vocês, tenho certeza que vai ter muita coisa boa. As rotinas têm que ser muito bem estabelecidas. Se a criança é não verbal e sabe se comunicar com símbolos, podemos utilizar os símbolos. Mas nós temos que saber que no dia a dia ela vai ter que enxergar como é que o dia dela vai acontecer. Então a gente vai falar e ela vai criar na cabecinha dela um sistema. Agora primeiro a gente faz a matemática, daqui a pouco a gente sai lá fora, daqui a pouco a gente come o lanche. E essa sequência tem que estar visualizada para ela. Todos os materiais estocados no lugar certo. Se ela precisar ir no banheiro, se ela precisar beber água, se ela precisar ter essas atividades reequilibradoras, dar uma volta, tomar um copo d'água, passar uma toalhinha molhada no rosto, tudo isso ela deve conseguir pedir, seja verbalmente ou através de símbolos, como vocês estão vendo nessa figura. Algumas crianças não estão ainda independentes nas suas habilidades de autocuidado. Aqui tem uma sequência para ir ao banheiro e outra embaixo para lavar as mãos. É importante que os pais e os professores tenham metas explícitas. Olha, nós estamos praticando lavar o rosto. Assim que ela conseguir, nós vamos comunicar, vamos celebrar, mas enquanto ela está tentando, nós vamos comunicar com a família. Como é que eu estou tentando? Pode usar filme, pode usar telefone, ligar e principalmente usar sistemas de incentivo. Olha, hoje ele pediu para ir no banheiro, que bom, quando chega em casa a mãe fica toda feliz e comemora. E para seguir essa sequência e ensinar habilidades adaptativas, nós podemos usar fotos para fazer a sequência de comportamento. A criança com dificuldades intelectuais tem dificuldade de entender o valor simbólico dos desenhos. Aí a gente tem que utilizar a fala, as fotos e às vezes até pôr a mão na criança para ajudá-la a entender. Olha, agora põe a mãozinha embaixo da água, que é uma modelagem daquele comportamento que nós queremos. Também podemos filmar uma coleguinha que a criança gosta e assistir aquele vídeo. Olha, vamos ver como é que a Luísa lava a mão? E aí, vendo e explicando, nós podemos usar a videomodelagem. Não vou explicar muito hoje, mas é uma estratégia bastante boa. É claro que as crianças no espectro do autismo precisam de ajuda para a interação. Então, nós temos que ver como é que a criança comunica melhor. Ela usa gesto, ela usa o apontar e tentar criar apoios para aumentar a capacidade de comunicação dessa criança. Sempre temos que tentar apresentar para a criança o que é que está acontecendo. Então, eu vou falar, Jenny, agora o Rodrigo está contando uma história, nós vamos ouvir. E depois que a gente for ouvindo a história, nós vamos desenhar. Então, a gente vai facilitar a comunicação usando um ritmo lento da linguagem, bastante acentuado, para que seja mais fácil dela reconhecer a natureza do que nós queremos dizer, repetindo o que nós queremos falar, sempre que necessário, com paciência, e tentar simplificar, às vezes, um pouquinho o que vamos pedir para ela. Algumas crianças no espectro gostam muito de música e podemos utilizar a música para ajudá-la a compreender o que queremos falar. Nessa ilustração aqui da parte de baixo, vocês veem um grupo com atividades de alto interesse. Todo mundo ali está interessado num experimento químico e isso ajudou essa criança a aprender a brincar na hora do lanche.
Os professores podem também pedir que a criança no espectro participe de forma não verbal, ajudando ou fazendo um desenho ou recortando e depois mostrando para a sala. Ela não precisa falar nenhuma palavra para poder fazer parte daquela comunidade. Transações sociais que são mais difíceis de entender, por exemplo, uma festa de aniversário, a visita do prefeito na escola, às vezes aquilo surpreende a criança e a gente pode fazer historinhas para contar para a criança o que é que está acontecendo. Ah, você vai ao dentista, vai ser assim. E nós podemos utilizar os nossos próprios desenhos, isso é uma conversa para um outro dia, ou utilizar o PEX, né, que são esses desenhinhos, esses clip arts que vocês estão vendo aqui nessa ilustração, para contar para a criança o que é que vai acontecer com ela. Um aspecto importante da adaptação escolar da criança é que a gente pode requisitar que tenha 4 ou 5 crianças que são mais amigas daquela criança autista. Elas vão receber um pouco mais de supervisão para realmente fazerem um rodízio, não precisa estar com aquela criança no espectro o tempo inteiro, mas eles vão estar aprendendo a fazer companhia, aprendendo a brincar e aprender a cuidar do bem-estar daquela criança. A nossa criança autista é mais vulnerável a predadores, a pessoas mal intencionadas, ao bullying, e a gente tem que proteger essa criança. Aqui tem um círculo para que é um círculo de amizades, para que a criança saiba diferenciar ela da família, dos amigos, dos conhecidos, dos profissionais e dos estranhos, para que ela nunca acompanhe uma pessoa estranha e saiba identificar os perigos. Além disso, a criança no espectro do autismo precisa aprender a lidar com emergências, por exemplo, um fogo na escola. Aqui nós temos uma possibilidade grande de incêndio, então a gente sempre pratica o que fazer no caso de incêndio, no caso de neve e alguns outros problemas. E também ajudando a criança a identificar como ficar numa distância adequada dos outros, nem chegar muito perto, nem ficar muito longe. Tudo isso tem a ver com a prevenção e segurança e faz parte também do plano de apoio individual da criança. As crianças no espectro do autismo, a gente sabe, têm dificuldade mesmo com a autorregulação emocional. Então, elas podem estar mais tristes, mais irritadas e às vezes mais agressivas do que as crianças neurotípicas, porque elas têm menos recursos para usar os outros como ajuda para a sua autorregulação. Então, os profissionais de apoio da escola, um orientador educacional, uma assistente social ou a própria professora, desde que receba treinamento, pode ajudar a criança a aprender a expressar seus estados emocionais, com desenhinho, com cor, com gesto, enfim. E depois aprendendo a ter um repertório de atividades de autorregulação. Então, como é que eu consigo, no caso aqui que a gente usa, nós usamos as zonas de regulação, como é que eu consigo chegar no verde? O verde é calma e alerta. Se eu estou calma e alerta, eu estou no verde. Se eu fiquei irritada, eu estou no amarelo. Estou bravíssima, estou no vermelho. Sem controle, não consigo fazer boas escolhas. Então, a gente vai ensinando isso e vai ajudando a criança a descobrir o que é que ela gosta para se autorregular. Então, aqui vocês vão ver várias figurinhas. Tem a caixa de coisinhas que me ajudam a me acalmar. Tem essa linguiça bem pesada, feita com arroz aqui, né? Que é feita com um conjunto de meias que a criança pode colocar pesado para conseguir ler e se acalmar. E tem esses chaveirinhos aqui com ideias do que a criança pode fazer. No momento em que ela mostra que está descontente, a gente oferece algumas escolhas, né? Para que ela possa se acalmar. E a gente tem que tentar reduzir os estressores, né? O que irrita a criança? É gente batendo na carteira dela? Então, vamos colocar a carteira dela um pouco mais longe, vamos ter uma conversa com a sala, vamos ajudar a sala a entender que isso é importante. E, mesmo com tudo isso, a criança pode estar sofrendo uma dor, pode ter algum problema, aconteceu algo em casa, ela tem uma crise. Nós temos que planejar
juntos com os pais, os professores e os especialistas, as respostas de contenção. O que nós vamos fazer para que a criança esteja em segurança e não se machuque, não machuque as outras. Isso tudo faz parte do plano individual de apoio. É claro que com tudo isso vai acontecer o quê? Vai acontecer bem-estar, vai acontecer aprendizagem, e nós temos que celebrar. É importante que a gente consiga celebrar que uma criança atingiu uma meta, conseguiu chegar na sala, colocar a mochilinha no ganchinho, abrir o estojo, pegar o papel. Que bom, vamos celebrar que essa criança conseguiu estar pronta para aprender. Vamos mandar um bilhete bom para os pais, vamos celebrar alguma coisa. Conseguiu ler um livrinho, nós vamos para o recreio, nós vamos fazer um teatro daquele livrinho, enfim, nós vamos criar situações para celebrar. Como a criança no espectro do autismo precisa aprender competência social, é muito bom também fazer agradecimentos. Então, você gostou da coxinha? Então, vamos fazer um cartão e vamos lá visitar a funcionária da cantina e falar: ô, Dona Maria, gostei muito da sua coxinha. Então, nós criamos agradecimentos ou um painel, ou um portfólio, né, que é um caderno, onde a gente vai desenhando para a criança as metas que ela tinha e aquilo que ela já conquistou. Crianças que são de alto funcionamento e que conseguiram se adaptar no contexto escolar são perfeitas para receberem um certificado e ajudarem outras crianças que vão chegando também no espectro do autismo. Elas se tornam mentoras. Essa é a melhor forma de celebrar o sucesso, né? É claro que quem tem uma criança, acabou de receber na escola uma criança no espectro do autismo, pode ficar meio perdido, como está esse coelhinho aí. E a gente não deve ficar sozinha. Tem muita gente na comunidade científica, na comunidade das organizações sem fins governamentais, tem pais de autistas, todos conferindo e trocando figurinhas. E a gente pode buscar essas informações. Não esqueçam, para chegar no link tem que clicar com a tecla do mouse da direita, tá bom? Obrigada por você ter estado comigo. Eu tô mandando aqui um abraço carinhoso para você e para as crianças no espectro do autismo que estão embaixo das suas asas. Você faz a diferença na vida delas, sejam elas suas filhas, seus filhos ou seus alunos. Compartilhe, se você descobriu alguma coisa que deu certo, compartilhe. Você não está sozinho e nós queremos ajudar você a ser ainda mais eficiente. Se você tiver alguma dúvida, clica no link, manda um e-mail para mim. Eu vou ter o maior prazer de responder e de compartilhar o que eu souber para facilitar o seu crescimento como um educador amigo do autista.